Bom, gurizada, o pessoal veio me perguntar, me pedir, na verdade, a minha opinião sobre essa história polêmica, relato sobre cadeira abdutora e glúteo médio. Tem coisas na educação física, assim, que realmente tem que se gravar um vídeo fazendo uma opinião. E externar a mesma opinião, aconteça o que acontecer, né? Doa quem doer. Se tem uma polêmica que eu não vejo o porquê de existir, e no final desse vídeo tu vai ver a minha condição do porquê que não deveria existir essa polêmica. Não deveria existir, mas ela existe. Fato é que ela está aí sobre a cadeira abdutora e o glúteo médio. Pega ou não pega glúteo médio, inverte funções, modifica. Muita gente falando sobre isso, muita gente falando, opinando, trazendo estudo, trazendo uma referência daqui e dali, trazendo livros como referência, trazendo autores como referência, trazendo artigos como referência. E um detalhe importante nessa polêmica aí, são informações desencontradas, né? Algumas informações dizendo que a cadeira abdutora, por ter flexão do quadril a 90 graus, não pegaria o glúteo médio, ou atuaria muito pouco, pegaria muito pouco o glúteo médio, teria uma ativação muscular eletromiográfica muito baixa do glúteo médio. Outros dizendo que não trabalharia, não atuaria, outros até colocando que inverteria, outros dizendo que pega bem, que pega legal. E aí eu te entendo, quando tu fica nesse mar de informações desencontradas, né? Esse mar de informações desencontradas e cada um falando uma coisa e todo mundo querendo ter razão. Todo mundo querendo ter razão. Bom, agora vou eu gravar um vídeo aqui dizendo para vocês que eu tenho a razão suprema, absoluta, a verdade dogmática, trago eu aqui. Não. Eu trago uma reflexão forte sobre o assunto. Mas a minha verdade não é dogmática. Tu não precisa aplaudir e rezar minha cartilha. Eu quero que tu ouça o que eu tenho a dizer, analise, pense, reflita e tome a tua tomada de decisão, concordando ou discordando da minha posição, tá ok? Então, olha lá. Dito essa balbúrdia toda, esse desencontro informativo todo, é normal o profissional de educação física não tem tempo de ficar lendo 544 livros de estudo por dia, fica perdido nesse mar de informações, com todo mundo querendo ter a razão. Todo mundo querendo ser o guru, dizendo para ti o que tu tens ou não tens que fazer na tua prescrição. Volto a dizer, numa polêmica que está mais para gerar audiência, envolvimento e engajamento do pessoal do que propriamente resolver o problema. Porque resolver o problema eu vou comentar no final do vídeo de hoje. E já sendo marqueteiro aqui, para te segurar até o final do vídeo. Porque eu tenho toda uma reflexão para fazer e daí tu vai entender meu posicionamento final lá no final do vídeo. E isso também é marqueteiro. Te seguro aqui ao longo do meu vídeo. Bom, ah, gente, o que que prova, qual é o dado real, que prova se cadeira abdutora pega ou não pega glúteo médio, se 90 graus não pega nada, se aumentar o ângulo, o indivíduo ficar um pouco em pé, colocar um step, jogar ali, ao invés de 90 graus, jogar 120 graus, 130 graus, pega mais. Se flexionar o quadril à frente, fazendo uma flexão maior ainda de quadril, ficando com um ângulo menor de 90 graus, tipo, vai, 45 graus, jogando o tronco à frente na cadeira abdutora, através da flexão do quadril, trabalharia menos ainda. O que que prova A ou B tá certo, ou C tá certo? Eletromiografia. A eletromiografia é um instrumento, o eletromiógrafo é um instrumento que nós temos, não só na educação física, o meu irmão que é dentista trabalha, ele não trabalha, mas tem estudo na área dele que atuam com eletromiografia para ver ações musculares na boca, por exemplo, masseter, entre outros para ver. Então, o pessoal da fisioterapia tem várias aplicações da eletromiografia. Então, a eletromiografia não é um desvaneio da educação física, nem algo que é só nosso, não. É um instrumento de medida da ativação muscular, que é influenciado por vários fatores. A eletromiografia também tem que tomar muito cuidado como é que vai avaliar, como é que vai observar, como é que vai identificar, como é que até vai ler o estudo. Mas o que prova, independentemente das limitações da eletromiografia que existem, mas um estudo bem feito, bem conduzido, com a eletromiografia é o que vai provar. E aí, tratando-se de glúteo médio, é a eletromiografia que vai provar. Então, estudos muito bem conduzidos com eletromiografia, é o que vão dizer o quanto que o glúteo médio está atuando lá. Se eu vier com uma opinião sem um embasamento de eletromiografia, de um estudo de eletromiografia muito bem feito, eu estou conjecturando. Eu estou, através, às vezes, da biomecânica, eu não estou dizendo que a pessoa está mal intencionada a fazer isso. Ela pode estar usando a biomecânica, ela pode estar usando linhas de trações musculares
quando o quadril está estendido a 180 graus, flexionado a 90 graus, mais flexionado ainda, fazendo um ângulo entre o tronco e o quadril de 45 graus, e por aí vai, colocando aquele quadril em vários ângulos e abduzindo o quadril. E através da linha de tração do glúteo médio, fazendo uma biomecânica vetorial da linha de tração do glúteo médio, supor ativação maior ou menor através de um cálculo de torque, ver o braço da alavanca como é que fica, em relação ao eixo, como é que se posiciona essa linha de tração em relação ao eixo. Então eu tenho como, sem ter a eletromiografia, ter uma ideia bem razoável da ação muscular, bem razoável, usando uma biomecânica com a linha de tração do músculo, o eixo rotatório, tentando identificar um braço de alavanca, um braço de torque, um braço de momento, tentando identificar como é que fica a resistência para aquele ângulo ali, como se comporta a linha de tração do músculo, porque muda. Quadril estendido a 180 graus, o glúteo médio está numa posição que não é exatamente a mesma quando o quadril está flexionado a 90 graus. E aí isso pode, e provavelmente, altere a ação do glúteo médio, como de qualquer outros músculos ao longo de diferentes ADMs. Isso é normal. Muda a biomecânica, muda o braço da alavanca, muda o torque resistido. Mudando o torque da resistência, muda o esforço muscular. E isso é medido como? Eletromiografia. Então vejam bem, eu posso não ter eletromiografia e fazer uma boa análise biomecânica e ter uma suposição de se está atuando mais ou atuando menos na cadeira abdutora ou glúteo médio. Isso vale para qualquer outro músculo. Agora, o que vai provar cabalmente se aquela minha suposição é ou não correta é colocar uns eletrodos lá, muito bem colocados, e ver a ativação muscular. E digo mais, com eletromiografia de alta densidade HD, não é só dois eletrodos num único ponto do músculo. Tu pegas, por exemplo, o reto femoral e vai colocando vários eletrodos ao longo do reto femoral e vendo as ativações musculares, o que já foi provado particularmente para grupos musculares como os isquiotibiais, que o bíceps femoral, o semitendinoso, no exercício de flexão nórdica ou de outros exercícios que atuam os flexores do joelho, foi verificado que determinadas regiões do bíceps femoral é mais ativado do que outras, mais proximal, mais medial, mais distal. Então, quando eu coloco o eletrodo num único ponto, eu estou tendo a visão daquele único ponto. Isso não significa que um ponto mais acima ou mais abaixo a atividade seja exatamente a mesma. Tem esse outro ponto aí, que é uma limitação da eletromiografia. Mas a eletromiografia vai te dizer o quanto que está ativando naquele ponto, e se for eletromiografia HD de alta densidade, high density, que eu vou verificar ao longo de todo o músculo, eu consigo enxergar daí aonde ativa mais e ativa menos, caso isso ocorra. Perfeito? Então é a eletromiografia que vai provar. Não é uma colocação num livro, por mais conhecido que seja. Se a pessoa não está embasada em eletromiografia, ela pode estar fazendo, não estou dizendo que está mal intencionado, ela pode estar fazendo suposições a partir da biomecânica, mas isso pode não condizer com a realidade quando se faz com eletromiografia. Pode, pode. Não é para acontecer, mas pode acontecer, tá? Então, o que prova essas questões, vejam bem, eu não estou entrando no mérito se pega mais ou pega menos, né? Porque tem vários estudos aí. Agora, a questão é ver se foi bem conduzido e foi feito com eletromiografia, preferencialmente se foi feito com eletromiografia de HD, né? Colocando isso. O que vai... Tô olhando aqui, né? Eu fiz uma pauta aqui, e ainda detalhe o seguinte, ó, olhando aqui na minha pauta, né? Quando eu vou analisar pela etnografia, é o fator que prova, né? Ah, mas o fulano de tal, que é profissional de tal área, muito conhecido, extremamente referenciado, tudo bem, tá tudo certo, não estou duvidando. Agora, se não é feito com a eletromiografia, como é que ele vai provar aquilo? A prova vem da eletromiografia. A eletromiografia te diz se está ativando mais ou menos. Ah, mas João, mas isso não é hipertrofia. Não estou discutindo hipertrofia, estou discutindo se ativa mais ou menos. Depois nós podemos passar para outra discussão, dar dois passos à frente e discutir o processo hipertrófico, que aí é multifatorial, que também tem influência da eletromiografia, mas depende de vários outros fatores adicionais. Pois, fica para uma outra videoaula. Se tu queres que eu comente sobre esse outro tema, faça minha opinião embasada, tá? Sobre esse outro tema, comenta aqui embaixo que eu faço. De boa? Vocês montam as pautas aqui no canal, já que é um canal particular meu, eu abro essa opção de vocês montarem a pauta aqui para mim. Então, comenta aqui nos comentários, comenta nos comentários, sendo extremamente redundante, comenta aqui nos comentários e eu monto essa pauta. Se ela for sugerida, solicitada por vocês, eu monto essa videoaula e gravo aqui para vocês, colocando a minha opinião a respeito disso, e trazendo informações de onde que eu tiro essa minha opinião, de onde sai essa minha opinião. E tu pode concordar e tu pode discordar, tá tudo certo. Só se vier discordar, principalmente se vier discordar, venha com argumentos para a gente poder debater. Se tu mudar minha opinião através de argumentos, top, eu evoluí. Graças a ti,
com argumentos robustos, tu fizeste eu trocar de opinião, mudar de opinião, avançar de opinião, crescer na minha opinião. Tá tudo certo, eu te agradeço. Agora tem que vir com opiniões robustas aqui para a gente poder debater. Só porque acha, porque quer, porque fulano de tal falou, mas falou o quê? Qual é o teu fundamento nisso? Não, aí não dá. Aí nós vamos começar a entrar meio que num bate-boca e eu não sou seduzido por esse tipo de coisa, você sabe. Tanto lá no Treino em Foco como aqui, não é para isso que eu faço. Agora, veja bem, tem coisas que vão influenciar aí, tá? Por exemplo, tem muitos estudos mostrando uma coisa que eu venho falando muito e vejo quase nenhum colega falando disso, ou nenhum colega falando disso, que é o foco atencional. O foco atencional, se a pessoa tem boa consciência corporal, olha o que eu vou dizer agora, conhece bem o corpo, tem boa consciência corporal e controle motor, ela consegue ativar mais ou menos o músculo. Isso já está provado na literatura científica. Não é um trabalho, não é dois, não é três, não é quatro, não é 10. São vários trabalhos em vários exercícios com várias pessoas, níveis de condicionamento físico. A pessoa entendeu onde é que está o músculo, ela conhece o músculo, ela tem consciência corporal, ela treina, ela já treina há algum tempo, tem experiência, ela consegue ativar mais ou ativar menos o músculo. No mesmo exercício, da mesma forma que outro que não tem, certo? Então aí ganha-se nesse aspecto se botar ali com uma amostra num trabalho de pesquisa um fisiculturista ou uma fisiculturista que tende a trabalhar mais glúteos, né? Do que até mesmo o homem fisiculturista. Embora os dois trabalhem praticamente da mesma forma, porque tem muita consciência corporal envolvida ali, tem muito controle do movimento envolvido ali. Então é possível eu mudar um ângulo X, Y, Z e ativar muito mais que uma pessoa normal que já treina. Porque aquela pessoa tem um controle motor muito grande. Então, foco atencional é outra coisa que tem que ser colocado na pauta da discussão. A pessoa pode ter um foco atencional que realmente faça ativar mais, e outros podem ter foco atencional que não consigam fazer uma ativação eficiente daquele músculo. É possível? É possível. Totalmente possível. A ciência já demonstrou, tem vários trabalhos mostrando isso, gurizada. Vários, em vários exercícios. E isso vale também para glúteo médio. Então é outra coisa que influencia. E quem aí trabalha como eu trabalho, com a avaliação postural por body fotogrametria, onde nós temos que palpar a pessoa para demarcar, e quem aí trabalha também com avaliação morfológica, como eu trabalho, que tem que demarcar ou ainda demarca os pontos de medida de dobra cutânea, como eu faço, mesmo já tendo medido mais de 10 mil pessoas, eu demarco os pontos anatômicos e meço. O que que acontece? Tu vais concordar comigo. Tu que palpa as pessoas para demarcar e medir, tu vai concordar comigo. Tu já identificou que o ângulo inferior da escápula das pessoas para medir uma dobra cutânea subescapular nem sempre está no mesmo lugar e nem tem o mesmo desenho e a mesma altura, o mesmo volume. As pessoas têm diferenças individuais, inclusive na sua antropometria óssea, no seu desenho ósseo. Eu já encontrei pessoas com borda lateral do acrômio de um jeito, outros têm borda lateral do acrômio do outro. Uns é plano, uns é curvo e outros é engancho. A tuberosidade da tíbia, uns é tão sutil que tu não consegue identificar. Outros só falta ter uma seta vermelha piscando dizendo é aqui, aqui, aqui que é a tuberosidade da tíbia. Tu vais olhar um maléolo lateral medial, tem pessoas que têm um maléolo muito sutil, tem outros que é um maléolo enorme. Às vezes o maléolo é mais em cima, o lateral do que o medial. Às vezes esse mais em cima não é tão em cima assim, ou mais para baixo. Então isso muda de pessoa a pessoa. Há uma individualidade nisso, gurizada. E essa individualidade anatômica, ela tem um peso lá na cadeira abdutora e o glúteo médio também. Dependendo das morfologias musculares, pontos de origem e inserção, de ancoragem do músculo, né? Fixação, do eixo rotatório, como isso está, a conformação anatômica dessa pessoa, um quadril maior, uma cabeça do fêmur maior, menor, um colo mais alongado, um colo femoral menos alongado, um ângulo de coxa-vara, eu estou falando de coxa-vara, que é onde o eixo longitudinal do fêmur faz o ângulo com o colo femoral, pode ter coxa-vara, coxa-valga, o ângulo de 120 graus nem sempre é igual para todo mundo. Isso vai alterar a atividade do glúteo médio na cadeira abdutora. Então, isso também leva a explicar por que um estudo fala uma coisa, outro estudo às vezes fala outra. Mas um estudo com eletromiografia muito bem conduzido. Sempre é ele que vai dar, no meu entendimento, é ele que vai dar a palavra final. Eu posso aqui ter interpretações biomecânicas, como eu disse, não é mal intencionada a pessoa, mas pode ter várias interpretações levando a biomecânica em consideração, mas chegar lá na hora e não acontecer aquilo. Pode, pode. Pode acontecer, eu vou ter que ver outras explicações. E uma das explicações é o foco atencional e outra é a anatomia individualizada das pessoas. E as pessoas não têm anatomia igual. E isso influencia, inclusive, nesse processo. Então, uma pessoa pode estar 90 graus ativando bastante o glúteo médio, outra pessoa está na cadeira abdutora aos 90 graus e ativando bem menos. Pode acontecer? Pode, pelo foco atencional e diferenças anatômicas que influenciam no ângulo de tração, no ponto do eixo e no torque rotacional contrário à abdução do quadril, influenciando fortemente na ativação muscular. Pode, pode.
Então tem que ser individualizado tudo isso, certo? Então tudo isso tem que ser colocado no contexto dessa discussão e dessa polêmica. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Tem que estar colocado aí e tem que se individualizar. Tem que se individualizar, tem que verificar, tentar verificar para cada indivíduo se ele percebe melhor, se ele tem uma boa consciência corporal. E o ponto crucial que eu vejo que essa polêmica não deveria existir, e agora eu deixei para o final do vídeo para falar isso, se está gostando do vídeo, se agregou, metralha um like aqui, manda um like aí, não te inscreveu no canal, te inscreve agora, é a hora, eu vou trazer sempre os comentários, tu vai montar a pauta, coloca aqui a pauta, coloca aí qual é a tua dúvida, a tua demanda, tu montas a pauta aqui no canal, essa pauta foi montada por vocês, inclusive, tá? Devia ter pego o nome das pessoas para colocar aqui, só que o pessoal do Instagram me pediu essa pauta, e eu tô colocando agora aqui. Tô gravando ela aqui no YouTube, porque daí eu consigo ser mais longo no meu vídeo, né? Lá no Instagram passou de 6 minutos, ninguém mais ouve nada. Aqui, não sei, vamos ver o que que acontece. Então, se tá ficando até o final, coloca aí, ó, João, tô indo até o final. Coloca nos comentários aí, comenta aí nos comentários. Galera, qual é o ponto que eu vejo assim que essa polêmica não deveria existir? Nós não vamos prescrever para glúteo médio, pensando em glúteo médio, primeiro que tu não pensa só em glúteo médio, tu pensa em glúteo médio, glúteo máximo, glúteo mínimo, região glútea, né? Tu não prescreve um treino, o treino A, B ou C ou D, que envolva glúteo ou região glútea, tu não prescreve um exercício só. É óbvio que não. Tu vai prescrever três, quatro, a depender do nível de condição da pessoa, capacidade e volume load dela, tu vai alavancar o número de exercícios para o grupo muscular, perfeito? Então, se a cadeira abdutora não pega bem glúteo médio, cara, vai dissipar no contexto do teu treinamento isso. Se a cadeira abdutora pega muito bem glúteo médio, também vai dissipar no contexto do teu treinamento. Tu tem que pensar no contexto do treinamento e não num exercício em particular. Parece que o exercício em particular vai fazer a diferença no contexto. Não vai, o que vai fazer a diferença é o contexto todo. São as variáveis agudas todas de carga, quilagem, repetição, volume load, intervalo de descanso, a ordem dos exercícios, a amplitude que o cara vai treinar, a cadência com que ele vai executar, quantas repetições ele vai fazer, qual a quilagem que ele está usando, se ele vai usar algum método de treinamento, tipo repetição forçada, tipo drop set, a periodização que esse cara está fazendo, isso tudo é que vai influenciar na resposta do treinamento, a forma com que ele se alimenta, os hábitos alimentares dele, já nem falo em dieta, é hábito alimentar, se ele faz pré-treino, pós-treino de forma adequada, se ele se alimenta com taxa de proteína, superávit proteico, se ele tem superávit calórico, se ele descansa bem, se ele dorme, pô, tudo isso é que vai influenciar, não é só se eu fizer a cadeira abdutora, ela ativa 1000% do glúteo médio e o cara fizer o resto que leva ele a ter uma boa condição muscular e evoluir na hipertrofia, e ele não fizer o resto, não vai adiantar a cadeira abdutora ativar 1000%. Se a cadeira abdutora ativa 30% do glúteo médio, mas ele faz tudo o resto legal e eu componho outros exercícios para a região glútea que envolvam legal, um estresse interessante, metabólico, tensional, um envolvimento hormonal interessante que envolva a região glútea e dentre a região glútea e o glúteo médio, cara, é isso que vai dar efeito. Então, nós temos que ter uma determinada análise dos exercícios, é óbvio, para entender ele. Agora, o que vale é o contexto de treino, gurizada, é o contexto de treino, na minha modesta e humilde opinião. Pode divergir o quanto quiser, comenta aqui, coloca o teu posicionamento, o teu pensamento, vamos trocar uma ideia, tá tudo certo. Tá faltando na educação física trocar ideia. E eu não sou aqui dono da verdade, o que eu estou dizendo aqui não é verdade dogmática, é a minha opinião, baseada em fatos, em análise de ciência, no que eu entendo até hoje. Tá? Não é o que eu acho por achar. Eu estou dando aqui os argumentos para vocês. Agora, posso estar errado? Claro que posso. Claro que posso. Agora, argumenta aí, vamos trocar uma ideia. E não ficar batendo boca. Veio aqui batendo boca, porque o Guru X falou que é, e tu tá falando errado. Pô, cara, isso aí, meu, o Guru X falou. O Guru Y falou, meu, eu não sou guru de ninguém, nem quero ser. Agora não vem com guru, vem com a tua opinião embasada. Opinião embasada, em dados, fatos, e vamos trocar uma ideia. Aí tá valendo. Então vejam bem, que primeiro, essa polêmica não precisava existir, tem muitas coisas que interferem nisso aí, certo? E o que prova, no meu entendimento, é a eletromiografia. Não é porque eu trabalho com eletromiografia, porque a eletromiografia te diz o quanto está ativando o músculo ou não. E olha que a eletromiografia ainda está suscetível a várias falhas, erros, por isso que os estudos têm que ser muito bem conduzidos para ter uma relativa certeza, uma certeza maior naquele resultado de pesquisa ali. Agora, imagina numa opinião baseada só em dados biomecânicos. Tem um embasamento? Tem, mas o grau de evidência nisso é mínimo.
Pô, mas eu segui todas as regras biomecânicas do eixo de tração, linha de tração do músculo, eixo torto, tá tudo certo, mas pode ser que lá por anatomia, por foco atencional, mude tudo isso, por várias outras questões, que talvez eu não tenha percebido. Beleza, gurizada? Então é isso. Continua prescrevendo a cadeira abdutora. E aí o importante que a ciência mostrou, variação é importante para continuar tendo bom estímulo hipertrófico. Então coloca aí um tempo a tua cliente nos 90 graus na cadeira abdutora. Depois coloca o step atrás e faz ela ficar um pouquinho mais em pé, porque muda o ângulo, muda o estímulo, isso é bacana numa linha do tempo de periodização. Depois inclina ela mais para frente ou joga no mesmo trem duas variações, uma com step, ela mais em pé, com ângulo quase em pé para fazer a cadeira abdutora, depois flexiona, vai à frente, muda o ângulo, altera. É variação de estímulo, tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. O que vale é o contexto do treino. E os estudos normalmente não vão para o contexto do treino, eles pegam um elemento do treino isolado para estudar, o que nos ajuda a interpretar, mas não é o treino. O treino é o treino. E poucos estudos estudam o treino. Alguns sim, mas poucos. Quando se entra nessa discussão de exercício, normalmente é só o exercício que está sendo discutido. Beleza, gurizada? Espero ter agregado, ter contribuído. Espero que sim, em minha opinião embasada, né? Ou em opinião qualificada. Nem sei como é que eu vou chamar esse quadro aqui no meu canal, opinião embasada. Até tu pode colocar aqui nos comentários o que tu acha mais legal. Tu já vai ver aí na thumbnail aqui um determinado nome para esse quadro, né? Em opinião embasada, em opinião qualificada, alguma coisa assim, mas tu pode sugerir um termo bem bacana aí e eu adotar para esse quadro. Eu mudo a thumbnail aqui, que é a capa do vídeo e eu começo a fazer essa série de minha opinião, né? Porque eu pensei assim, uma opinião que eu vou trazer a minha forma de entender, qualificada e embasada, tá? Essa é a ideia. E sem verdade dogmática, sem dono da verdade aqui, né? Sem verdades dogmáticas, sem ser verdades absolutas, ou eu sou o dono da verdade. Vamos trazer linhas de reflexão, eu trago a minha opinião, traga a tua aí, vamos debater. Beleza? Valeu, gurizada. Tamo junto. Espero ter ajudado, hein? Valeu.